O cinema brasileiro já completou 100 anos. Quem faz cinema sabe que faz parte de uma tribo, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Nessa grande tribo universal, nós, mulheres, somos uma tribo à parte. Atrizes, produtoras, diretoras, figurinistas, maquiadoras, continuistas, roteiristas e câmera. Cinema é ofício, negócio, aventura e arte. Na frente ou atrás das câmeras, nós fazemos parte do sonho e da grande ambição de fazer cinema no Brasil. E o que ele nos dá em troca? Sucesso? Muito mais que isso. Nenhuma arte conseguiu registrar tão profundamente a transformação da mulher nesse século. Então vamos seguir a trilha dessas visionárias estrelas que formam um rico painel da mulher nesses hoje mais de 100 anos do cinema brasileiro. De 1898, quando o italiano Afonso Segreto filmou a entrada da Baía de Guanabara a bordo de um navio, até 1908, data dos nossos primeiros filmes de ficção, atravessamos uma década sem que a presença feminina se fizesse notar. A situação não mudou muito nos anos seguintes. Temos apenas registros de cenas familiares, cenas de rua, solenidades e festividades públicas, feitas por cinegrafistas amadores ou profissionais, que constituem um registro precioso da imagem da mulher nesse período. Em 1908, foram realizados no Brasil os primeiros filmes de enredo. Pena que não se saiba quem teria tido o privilégio de entrar para a história como a primeira atriz brasileira. O primeiro filme de ficção brasileiro de que se tem notícia é a comédia Nhô Anastácio Chegou de Viagem, exibido no Rio de Janeiro em junho de 1908, dirigido e interpretado por uma figura muito atuante na cena teatral brasileira, o ator e diretor José Gonçalves Leonardo. Narrava as peripécias de um caipira no Rio de Janeiro. De acordo com uma sinopse do enredo localizado em jornais, havia no filme duas personagens femininas, uma cantora, por quem o matuto se apaixonava, e a esposa, que aparecia no final para estragar tudo. Pela ordem de entrada em cena, a cantora seria nossa primeira atriz. Outros filmes realizados na mesma época também não chegaram a projetar nenhuma atriz. Eram baseados em fatos verídicos e não duravam mais do que poucos minutos. Filmes como Os Estranguladores, O Crime da Mala, A Mala Sinistra, com enredos que não favoreciam os personagens femininos. Alguns eram inteiramente protagonizados por homens. O aparecimento desses filmes não chegou a arranhar o domínio que o filme estrangeiro já tinha no nosso mercado. O imaginário brasileiro era povoado pelas atrizes que aqui chegavam nos filmes da Pathé, da Gaumont, da Biograph, da Nordes e de outras companhias. Nessa época, começaram a surgir os fãs de cinema, que passaram a cultuar as atrizes como deusas. Eram elas Asta Nielsen, Francesca Bertini, Miss Tonguette, Pina Menichelli, Mae March, Blanche Sweet e Carol Dempster. O culto às divas era um fenômeno conhecido nosso desde o século anterior. Trupes estrangeiras de teatro nos deleitavam com as enigmáticas Sarah Bernard e Eleonora Duse. Foi no teatro musical que nossos primeiros filmes de ficção foram buscar as mulheres que encarnaram as primeiras heroínas das telas. Iniciou-se o famoso ciclo dos filmes cantantes. Nossos produtores, que também eram donos dos cinemas, começaram a levar para as telas as operetas, revistas de atualidades e outros gêneros musicais que faziam sucesso nos palcos do país. Até aí nada de novo.
Os europeus faziam o mesmo desde o início do cinema. Mas alguém, dizem que foi o empresário espanhol Francisco Serrador, teve a ideia de sonorizar de forma bastante peculiar esses filmes ditos musicais. Ele colocava os atores e cantores atrás das telas para entonar as falas e canções ao vivo, procurando um sincronismo com os movimentos labiais ou a mímica dos intérpretes. Operetas famosas como A Viúva Alegre, O Conde de Luxemburgo, A Gueixa, Sonho de Valsa e outras encenadas nos palcos teatrais eram logo filmadas e exibidas com grande sucesso. O gênero dos cantantes se sofisticou e apareceram as revistas de atualidades com argumento original. O exemplo mais importante foi Paz e Amor, produzido em 1910, que ficou 1 ano em cartaz. O fim do ciclo dos cantantes em 1911 coincidiu com o fortalecimento do cinema americano em nosso mercado, que passou a ocupar o lugar do cinema europeu. Nossos fãs de cinema passaram a admirar as grandes musas do recém-criado Star System americano. Mary Pickford, Lillian Gish, Grace Kunat, Pearl White, Mabel Normand e Hedda Bara. Apenas surgiu o cinema no Brasil, surgiram também os cinéfilos, né? Mais tarde chamados fãs. Houve um grande interesse, evidentemente, pelas estrelas americanas e inicialmente pelas dinamarquesas, italianas, que o mercado era mais dominado pelas produções desses países, né? Mas quando aparece o cinema brasileiro, publicações como Palcos e Telas, Cena Muda, Para Todos e posteriormente Cinearte começaram a dar apoio ao cinema brasileiro. E surgiram os fãs das nossas atrizes, né? De 1914 até 1922, houve uma espécie de ciclo de adaptações de obras da literatura brasileira. Inocência, O Caçador de Diamantes, Iracema, O Guarani, O Mulato, O Garimpeiro, Lucila. Embora muitas das atrizes desses filmes tivessem ainda uma origem teatral, havia lugar para aquelas que não tinham experiência dramática anterior e que viam no cinema a oportunidade de iniciar uma carreira nova, desde que tivessem um certo talento para posar para a câmera. Na verdade, foi nessa época que a ideia de fotogenia passou a determinar a seleção de atrizes. Aurora Fúlgida, protagonista de Lucila, foi o grande destaque de 1917. O filme causou sensação por seu conteúdo erótico e Aurora conquistou um grande número de fãs. Outro fenômeno fugaz foi Miss Ray, protagonista do curioso erótico Le Film du Diable, brasileiríssimo, apesar do título. Ao que consta, esse foi o primeiro nu de uma atriz do cinema brasileiro, isso em 1916. 2 anos depois, em 1919, a portuguesa Otília Amorim também apareceu nua em Alma Sertaneja, de Luiz de Barros, ou melhor, Lulu de Barros, diretor de mais de uma centena de filmes. Na metade dos anos 20, floresceu em São Paulo o primeiro ciclo erótico do cinema brasileiro, favorecido por um momento de liberalização de costumes imediatamente anterior à Revolução de 30. Filmes como Morfina, Vício e Beleza, Messalina, Veneno Branco e outros apresentavam temas antes infrequentados como drogas, cocaína, morfina, ópio e prostituição. Exceto Messalina, todos falavam de fatos contemporâneos. Na verdade, nossas atrizes só se firmaram enquanto estrelas nos anos 20. Antes disso, os nomes das atrizes nem sempre constavam dos créditos dos filmes. Tudo era feito na base do improviso,
e os estúdios de filmagem eram literalmente montados em fundos de quintal. Foi assim em Brasa Dormida, de Humberto Mauro, O Segredo do Corcunda, de João Cipriano, e A Carne, de Amílcar Alves. Lulu de Barros conta, em suas memórias, que seu primeiro filme, uma adaptação de A Viuvinha de José de Alencar, foi estrelado por ele próprio, sua mulher e o motorista do pai. O mesmo ocorria em Cataguases, Recife ou Campinas. A mulher de Humberto Mauro, Maria de Almeida Mauro, interpretou a mocinha de Tesouro Perdido com o nome artístico de Lola Liz. Almeri Esteves interpretou a mocinha do A Itaré da Praia. Isso em nada invalida o destemor dessas mulheres que muitas vezes enfrentavam a oposição da família para se juntar a esse bando de loucos que se atrevia a fazer cinema naqueles tempos. Essas atrizes envolvidas em filmes de produção familiar extrapolavam suas funções. Almeri Esteves era sócia da Aurora Filmes, do marido Ari Severo. Por trás da produção, cenários e figurinos, sempre houve invisíveis mãos femininas, das quais temos notícia, mais por relatos biográficos de diretores do que por créditos de filmes, na sua maioria desaparecidos. As próprias mulheres omitiam seus nomes para que não fossem associados a um métier de reputação duvidosa. Os anos 20 lançaram Lia Torá, Eva Nil, Eva Schnorr, Grácia Morena, Melita Rosa, Nita Ney e a incrível Carmen Santos. Nossas vamps, flappers e mocinhas dos anos 20. Estrelas? Sim, estrelas de cinema reconhecidas pela imprensa da época. As revistas Selecta, A Cena Muda e Cinearte. Também tivemos um Star System nos anos 20. Não aquele dos estúdios americanos, que desde os anos 10 haviam descoberto a fórmula de divulgação de seus filmes. A idolatria dos atores, com campanhas publicitárias montadas na celebração dessas divindades e na invasão de suas privacidades. Quem não gostaria de saber como vivia uma Clara Baum, uma Marlene Dietrich, que tão sabiamente um dia declarou: a verdade é que tudo que foi escrito sobre mim jamais foi verdadeiro. Uma das características dessa revista Cinearte foi a defesa do estrelismo, né, do Star System, que era uma das pedras angulares do sucesso, do êxito do cinema hollywoodiano. E a revista desenvolveu uma política de estrelismo muito interessante, em que as atrizes, cujos filmes nem sequer eram exibidos nos cinemas, pelo Brasil afora, elas tinham as suas fotografias, né, de seus estilos publicitários, publicados de maneira sistemática dentro das páginas da revista, a ponto de termos filmes que nunca ninguém viu, mas a popularidade das atrizes desses filmes foi impressionante. Essas atrizes eram popularíssimas, né, conhecidas em Goiapoque, Chuí, e muitas pessoas que as admiravam, que mandavam cartas apaixonadas para elas, jamais viram elas em cinemas, né, nas telas de cinema. Se na América do Norte o Star System era fruto de uma indústria já estruturada e lucrativa,
aqui era derivado da aventura, o que não impediu que nossas musas também fossem objetos do sonho e do imaginário de um público latente do cinema brasileiro. A elas, a imprensa emprestava os mesmos atributos da mídia americana: it, sex appeal, sofisma, malícia, personalidade, spleen. Sem dúvida, a fotogenia era o principal atributo para se definir uma estrela. Além do culto ao glamour e ao heroísmo, ideal de perfeição, a estrela cinematográfica é carismática e emblemática. Beleza, juventude e personalidade. O que restou das imagens dessa primeira fase do cinema brasileiro, há momentos sublimes, como a Fata, insinuante mulher moderna que dirige, fuma, joga tênis, dança. A Vamp, mulher irresistível, sedutora, capaz de destruir lares, e a eterna ingênua, mocinha bem comportada, adequada aos padrões morais da família. Grácia Morena, a flor de fogo do Brasil. Um poema de amor, pecado, tentação. Lolita Rosa, a Greta Garbo nacional. No ar frio de uma noite de mistério. Sonho de ópio, de cor místico, cocaína. A derrota do bem e a vitória do mal. Carmen Violeta, a mulher culta de hoje. Personalidade diferente. Temperamento de gelo num corpo de fogo. A mulher colosso. Outras mais apimentadas, os símbolos do pecado. Estrelas do curioso ciclo de filmes eróticos dos anos 20. Anos loucos. Anita Sabatini e Lolita Rosa, em Vício e Beleza. Olivete Thomas, em Veneno Branco. Nilda Rutsen, em Morfina. Pedro Lima assim descreveu seu encontro com Nilda Rutsen. O ambiente abafava entre almofadões e perfumes exóticos. E se bem que Nilda Rutsen estivesse sentada bem perto de mim, eu desejava colher os informes depressa para sair logo. Eu não sei explicar que estranho sentimento eu sentia. Eu gostaria de poder retê-la ali conforme estávamos, mas ao mesmo tempo, não sei porquê, desejava estar longe dali, longe dela e daqueles almofadões, daqueles perfumes. Com essa política de favorecer deliberadamente a promoção do estrelismo, Cinearte procurou contribuir para melhorar o nível dos atores, enfatizando a importância da preparação dramática. Não foi por outra razão que Lia Torá se tornou uma grande exceção nesse período do cinema mudo. Lia Torá foi para os Estados Unidos depois de ter participado de um concurso de fotogenia realizado pela Fox Films, aqui no Brasil, em 1927. Ela rodou mais de uma dezena de filmes até 1931. Quando o advento do cinema falado afastou muitos estrangeiros dos estúdios devido à barreira do idioma e o sotaque. Conscientes ou não, nossas estrelas fizeram parte de um movimento para se implantar a indústria de cinema no Brasil. Não é de se estranhar que foi justamente o jornalista de cinearte, Ademar Gonzaga, que veio fundar a Cinédia pouco depois, em 1930. Essa imprensa especializada foi a responsável pela criação dessa especial mitologia entre nós, o culto às estrelas. Barra Humana, filme dirigido pelo próprio Ademar Gonzaga em 1929. É exemplo dessa ideologia estelar divulgada pela Cinearte. O galã Carlos Modesto é figura masculina solitária num elenco dominado por mulheres. Grácia Morena, Lolita Rosa, Eva Schnorr, Eva Nil, Carmen Violeta e Gina Cavalieri. Esse filme é produzido por uma associação de jornalistas que editava a revista Cinearte. Ademar Gonzaga, Pedro Lima, Paulo Vanderlei e Álvaro Rocha, e o produtor e diretor de fotografia e cinematografista pioneiro do cinema brasileiro chamado Paulo Benedetti,
apresenta uma abordagem da mulher carioca, da mulher brasileira, de certa forma moderna, adotando comportamentos e adotando modas, enfim, hábitos sociais que ainda eram estrangeiros, por exemplo, cenas de piscinas com dancing, com aparelhos, com vitrolas, enfim. Tem uma portuguesa que veio aqui em 1904, nasceu em 1904, mais ou menos com 5 ou 6 anos ela veio para cá. Essa então é uma arrasa quarteirão. Morreu muito cedo. Ela morreu, acho que por volta de aos 50 anos de idade. O nome dela é Carmen Santos. Nossas atrizes não escapavam à lei dos tipos dominantes na dramaturgia cinematográfica americana. Talvez uma delas tenha conseguido romper essa barreira. Carmen Santos. Numa época em que os tipos fundiam a pessoa da atriz e da personagem representada, Carmen Santos se destacou como mulher independente. Atriz, produtora e diretora, ela circulava com desenvoltura no meio intelectual e empresarial. Idealizou um sem número de projetos, todos ligados a uma preocupação com a nacionalidade, sintonizados com as questões do pensamento de então. Quis filmar O Amor em 2024 e O Fantasma das Montanhas. Carmen dominava o entendimento do processo global do cinema, da produção à distribuição. Ela se juntou àqueles que pensavam o cinema na sua totalidade. A criação de Humberto Mauro, que buscava uma linguagem própria, o gênio fotográfico de Edgar Brasil e o talento empresarial de Adhemar Gonzaga. Carmen Santos começou como qualquer mocinha, portuguesa de origem humilde, e migrou para o Brasil aos 8 anos. Trabalhava numa chapelaria quando tentou o cinema em 1919 e conseguiu o papel de uma indiazinha em Urutau, do americano William Jansen. Tinha apenas 15 anos. Depois fez A Carne e Mademoiselle Cinema. Carmen logo se tornou uma estrela, apesar desses primeiros filmes jamais terem sido vistos pelo público. Consta que o diretor de Urutau teria sumido, levando consigo a cópia e o negativo do filme. Os outros 2 teriam se perdido no incêndio, mas antes disso, cópias e negativos teriam sido recolhidos pelo marido. Em 1924, Carmen Santos funda sua própria produtora, a FAB, Filmes Artísticos Brasileiros. Mas a FAB não perdurou. Ela trabalhou em Limite, ela era uma atriz bonita, era uma boa atriz, ela se aventurou a ser produtora, foi ela que foi a Quatagazes salvar o que poderia morrer, que é o famoso cinema do Humberto Mauro, que é a Turma de Quatagazes. Ela construiu um estúdio, que era o Brasil Vita Filmes, atualmente pertence, o estúdio está lá, eu trabalhei no estúdio, a gente trabalhou no estúdio. Quantos filmes foram feitos nesse estúdio construído por essa mulher, Carmen Santos? Carmen farejou o talento que brotava em Cataguases e procurou Humberto Mauro para se associar à Febo Filmes. Juntos produziram Sangue Mineiro em 1929. Uma coisa pouco conhecida é a vida sentimental dela, que ocorre quando ela conhece um jovem chamado Antônio Seabra. Agora, esse homem foi de importância capital em toda a carreira dela, né? Agora, era um jeito tão avançado que ele, imaginem, sonhou em fazer indústria aeronáutica no Brasil. Você imagina, cinema e indústria aeronáutica. Em 1930,
Carmen fez uma ponta em Limite, de Mário Pessoa. Bem assim, me lembrando, eu estava no balcão que o primo dele era dono de uma casa de chocolate, Bering, e o Mário passava assim, eu estava no balcão com uma minha colega, ele passou assim no balcão, olhou para mim e deu um sorriso. Eu achei graça, né, de dar um sorriso, aí eu ri também. Aí daqui a pouco eu sou chamada na secretaria, aí eu cheguei lá e ele disse assim, o primo dele, a senhorita gostaria de trabalhar no cinema? Eu disse, meu Deus, eu mais gostaria. Mas tem uma coisa, porém, meu irmão não vai deixar. Não tem pai, ele é meu tutor e ele é que manda, né? Mas o filme não tem nada de, assim, de nada, é um filme, você não vai aparecer nu, você não vai ter beijo, uma coisa, um filme de arte muito bonito. E quando eles virem, eles vão gostar. Eles nunca viram o filme. Aí eu cheguei e eles disseram que não. Eu já te falei que eu não quero irmã prostituta. Eu disse, será você prostituta? Aí, 18 anos para 19, né? Aí cheguei lá, o Mário ficou sem graça. Aí na terceira vez ele concordou. Carmen pede para Mário escrever um roteiro que a consagre como uma grande atriz. Assim nasceu Onde a Terra Acaba, cujas filmagens foram iniciadas em agosto de 1931. O filme, porém, não foi concluído. Carmen e Mário se desentenderam e as filmagens foram suspensas no final deste mesmo ano. Do material filmado, restou este fragmento que permite avaliar a forte presença dramática de Carmen Santos. Em 1930, Carmen recebe a visita da paulista Cléo de Verderena, a primeira mulher a dirigir um filme no Brasil. O Mistério do Dominó Preto. Cléo era atriz e vendeu joias e bens para financiar seu único filme. E segundo o depoimento de um cinegrafista, do Ramon Garcia, que trabalhou no Mistério do Dominó Preto, ela sabia muito bem o que queria em matéria de angulação, de montagem. Era uma mulher muito lúcida, muito lúcida. Carmen naturalmente reconheceu o mérito da colega. E ela mesma só viria a realizar seu sonho de direção em 1937 com Inconfidência Mineira. Empreendimento que tomou 10 anos de sua vida. Das máquinas aos mais finos tecidos. Este é o nosso programa. O ouro da nossa vinha, Dr. Maciel, deve ser aproveitado na construção de cidades e escolas. Muitas escolas que você deve Ele mereceu uma produção cuidadosa, só comparável àqueles cuidados que vamos perceber nas produções da Vera Cruz. As armas, as roupas, os móveis, tudo isso era desenhado e pesquisado cuidadosamente pelo Washington Rodrigues. O argumento do Brasil Verso, que era um intelectual de esquerda, né? A Carmen, nisso mostra muito do seu caráter, muito da sua personalidade. Porque ela, portuguesa de nascimento, faz um filme que é um grito de alerta contra a dominação estrangeira e é um libelo tremendo contra a dominação portuguesa, contra o absolutismo português. Mas Carmen teve uma vida plena, como poucas mulheres e homens de cinema. Sua produtora, a Brasil Vita Filmes, fundada em 1934, produziu Favela de Meus Amores,
Cidade Mulher, Inocência, O Rei do Samba e Argila. E como atriz, Carmen jamais se aprisionou a um tipo, pois as amarras não caberiam em sua complexa personalidade de mulher que respirou e viveu para o cinema. Na fase muda da cinédia, de 1930 a 1933, Levita Rosa e Carmen Violeta despontaram como as grandes estrelas do estúdio. Vinda do ciclo erótico paulista, quando foi protagonista de Vício e Beleza. Levita mereceu tratamento VIP no primeiro filme da cinédia. Lábios sem beijos, marcada pelos tipos sensuais. Levita teve a oportunidade de interpretar uma mocinha apaixonada e virtuosa, mas o erotismo não é esquecido, e ela aparece de camisola e faz poses lânguidas em algumas cenas. Há duas versões do Lábios Sem Beijos, uma inacabada, né? E que ia trabalhar a Carmen. Mas depois a Carmen fica grávida, o filme para e recomeça com um novo elenco. Quer dizer, a Levita Rosa no lugar da Carmen. Em 1933, a cinédia produz um dos seus filmes mais importantes, Ganga Bruta, dirigido por Humberto Mauro, que lançou duas estrelas, Béia Selva e Lu Marival. Apesar da dramaturgia ainda rígida, as performances dessas atrizes já incorporavam uma complexidade maior para os padrões da época. A Béia Selva é uma atriz muito bonitinha. Ela trabalhou em Ganga Bruta. É um dos primeiros filmes do Humberto Mauro, não é um bom filme, é um filme que foi muito discutido, mas ela era a mocinha do filme. Ela fez um filme que também foi um dos filmes produzidos, eu acho, chama-se João Ninguém. Ele é dirigido por Luiz Quitinha, um ator, comediante que trabalhou em vários gêneros, e ela era a heroína. Ela fez o Bobo do Rei, Anastácio. O Anastácio é o primeiro filme do Moacir Fenelon. Fez Céu Azul, Ave Sem Ninho, que é um filme dirigido por um também grande esquecido do cinema brasileiro chamado Raul Julien. Depois deste começo, artisticamente ambicioso, a cinédia adotou uma política pragmática e investiu maciçamente em gêneros mais populares, como as comédias e os musicais carnavalescos. Em São Paulo, acabava-se de produzir as experiências pioneiras com o som. Acabaram-se Os Otários, de Lulu de Barros, e Coisas Nossas, da Sono Filme, estrelado por Corita Cunha, neta da cantora Claudina Montenegro, que já havia feito alguns cantantes, e futura senhora Assis Chateaubriand. Essa entrada no cinema veio porque a minha avó era cantora lírica. Era tão garota que o galã me pediu licença para me beijar. Eu digo, rapaz, que eu sei? Aí eu comecei a vir feito uma imbecil. Coisas Nossas. Foi no lançamento desse filme que foi o Getúlio, foi a Cirinha. É que eu dançava no palco antes. Eu dançava, é que o público invadiu. E a polícia teve que manter o entusiasmo do público. Foi um grande sucesso. Mas infelizmente se queimou e acabaram com Coisas Nossas. Eu estava num curso no viaduto do Chá. E o povo todo veio em cima do meu carro. Eu fiquei assustada, desci correndo e entrei no Diário da Noite, que é ali na esquina do viaduto do Chá. E aí foi que eu conheci o meu primeiro marido.
Ele ficou encantado e tal, ele era jornalista, né? E quis me fazer entrevistas e tudo mais. Eu voltei para agradecer essa entrevista. E aí pronto, começou o romance. Me afastei, porque casei e tive filho. E nunca mais, o marido nunca mais quis que eu filmasse naturalmente. Apesar de que quando me conheceu, disse que eu não era uma menina para aqui, era uma menina para Hollywood. Ademar Gonzaga percebeu que não poderia sobreviver sem filmes de forte apelo popular. Aliado à indústria do rádio e do disco, começou a produzir musicais. A primeira incursão de Carmen Miranda no cinema foi justamente na Cinédia com Alô, Alô Brasil, em 1935. Antes disso, ela havia participado de um dia de filmagem naquilo que foi uma breve tentativa de se filmar Degraus da Vida, um projeto de dois irmãos cinéfilos, Castor e Pollux. Carmen, já estrela, topou participar da frustrada brincadeira, o que demonstra sua vontade de se aproximar do cinema. De Alô, Alô Brasil, nenhuma imagem restou, assim como de Estudantes e A Voz do Carnaval, outras produções da Cinédia. Em Banana da Terra, da Sony Filmes, de propriedade de Alberto Baiton, sobrou a preciosidade da cena de O que a Baiana tem, de Dorival Caymmi. Rentada tem, e tem pulseira de ouro tem, tem sangue engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém. Em Alô, Alô Carnaval, de 1936, Carmen e sua irmã Aurora Miranda interpretam Cantoras do Rádio. Grande abraço, coração de marcação. Para te ver mais contente, pois a pintura dos outros é a alegria da gente. Bum, 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 canto, e sou feliz só assim. Agora quero que cante um pouquinho para mim. O fato é que no cinema brasileiro, Carmen Miranda interpretou a si mesma, fazendo números musicais de marchinhas de carnaval que seriam lançadas no rádio. Era a época dos famosos filmes de carnaval de enorme sucesso de bilheteria. Carmen era um grande chamariz de público, estrela dos cassinos de toda a América Latina. Seus filmes a levaram a cidades onde seus shows não chegavam. Mas em 1939, nossa pequena notável partiu para os Estados Unidos. Mas em 1939, nossa pequena notável partiu para os Estados Unidos, para alcançar renome internacional, história já conhecida de todos. A Carmen Miranda filmou muito pouco aqui. A Carmen Miranda deve ter feito uns 4 ou 5 filmes, queriam até que ela estrelasse alguns filmes como atriz, mas ela acabou não fazendo apenas pequenas participações. Dercy Gonçalves também parte dos quadros da Cinédia em Romance Proibido, Samba em Berlim e Caídos do Céu. Vinda do teatro de revista, na Cinédia, Dercy introduziu nas telas seu estilo debochado, que mais tarde ganharia os palcos e as chanchadas da Atlântida. O teatro de Rebolado também emprestou ao cinema a beleza de Virginia Lane, na sensacional aparição em O Anjo do Lodo, uma cena cortada pela censura, onde aparecia fazendo um striptease. Em Corações Sem Piloto, vaudeville filmado por Lulu de Barros, uma atriz de teatro se destaca, a Aimee. Além dela, Lulu contou com o talento musical de Marlene, que mais tarde iria alimentar a rivalidade com Emilinha Borba na Atlântida. Se Carmen Santos foi um marco da mulher nos anos 20, a década de 30 nos trouxe outra forte mulher do cinema, Gilda de Abreu. Encarnou a plenitude feminina nesse espaço totalmente dominado pelos homens.
Gilda de Abreu foi a grande estrela da cinédia, protagonista de Bonequinha de Seda, de 1936, dirigido por Oduvaldo Viana. Gilda se destacou por ser uma artista completa, cantora lírica afinadíssima, exímia bailarina, atriz talentosa e extremamente fotogênica. Estava destinada a se tornar uma estrela ainda maior, mas seu segundo filme, Alegria, também dirigido por Oduvaldo, foi interrompido na metade da filmagem, abortando uma promissora carreira de atriz de cinema. Gilda retornaria à cinédia em 1947, na condição de diretora do maior sucesso de bilheteria do estúdio, O Ébrio, protagonizado por seu marido, o cantor Vicente Celestino. Em 1949, Gilda faz Um Pinguinho de Gente, filme roteirizado e dirigido por ela. Em 1951, funda sua produtora, a ProArt, produz e dirige Coração Materno. Em quase meio século de cinema, Gilda de Abreu e Carmen Santos foram os grandes destaques femininos da aventura de se fazer filme. Carmen Santos e Gilda de Abreu foram além do tempo, precursoras. No próximo programa, vamos lembrar as mulheres que alegraram os anos 50. Mulheres que dançavam, cantavam nas grandes estripulias das comédias da Atlântida. Em São Paulo, a Vera Cruz, que trouxe às telas o brilho de Tônia Carreiro, Cacilda Becker e Eliane Lage.